Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós estamos começando uma nova semana e Deus está nos concedendo uma chance de recomeçar. Assim como o sol nasce a cada manhã, trazendo luz e calor, o Senhor derrama sobre nós uma porção de graça e esperança. Talvez você tenha passado por desafios ou sentiu o peso de ter que tomar decisões importantes e difíceis na semana passada. Mas agora, diante desse novo começo, Deus te convida a deixar para trás o que te paralisou e a avançar com confiança. É tempo de valorizar as lições que nós aprendemos até aqui, ajustar o nosso olhar para aquilo que é essencial e decidir caminhar em obediência. Deus não nos dá dias repetidos. Cada dia na sua vida é único. Assim como cada semana é uma nova página em branco, onde nós podemos escrever histórias de fé, transformação e vitória. Por isso, abra o seu coração para o Senhor, pois Ele quer usar essa nova fase, essa nova semana da sua vida para revelar o seu poder e cumprir suas promessas. Vamos juntos aproveitar essa oportunidade que só Deus pode oferecer. Amém? Eu queria começar essa reflexão de hoje com uma pergunta. Quando você vai à igreja e ouve a palavra de Deus, ou quando você participa de alguma reunião onde a palavra é pregada, você costuma examinar na sua Bíblia se aquilo que está sendo dito está de acordo com as Escrituras? Ou você é do tipo de pessoa que considera sagrado tudo aquilo que foi dito só porque veio do púlpito, sem verificar se realmente está escrito na Bíblia e se o contexto está correto? Eu estou perguntando isso, irmãos, porque hoje nós vamos ler uma passagem bíblica que fala sobre os bereanos, pessoas que ouviram Paulo pregar a palavra de Deus e examinaram tudo para ver se estava de acordo com as Escrituras. Por isso, o texto de Atos que eu vou ler aqui considera essas pessoas, os bereanos, mais nobres do que os cristãos em Tessalônica. Olha só, nós não devemos acreditar em tudo que a gente ouve, mas temos sim que examinar, estudar e conferir. Porque quanto mais nós buscamos entendimento, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós crescemos na fé. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas têm muita pressa e pouco discernimento. Mas Deus continua procurando corações nobres, como os de Bereia, pessoas que não rejeitam a verdade, nem a aceitam cegamente, mas que a examinam com reverência, com humildade e com dedicação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa comunidade de fé, de pessoas que buscam ouvir a voz de Deus todos os dias aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Atos, capítulo 17,
Eu vou ler do verso 10 ao verso 12. Diz assim: Assim que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Como resultado, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens. Corações nobres examinam as Escrituras. Está no versículo 11. A nobreza dos bereanos não estava relacionada à sua linhagem ou ao prestígio social que eles tinham, mas fala aqui de uma postura humilde e reverente que eles tiveram diante da palavra. O texto diz que eles não apenas recebiam a mensagem, mas examinavam diariamente as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. A abertura dos bereanos ao Evangelho está associada à sua disposição diligente de conferir tudo com as Escrituras. Essa atitude deles revela uma fé amadurecida e também discernimento espiritual. Em contraste com muitos judeus que reagiram com hostilidade diante da verdade do Evangelho. Os bereanos praticavam uma forma de devoção baseada no estudo e na verificação. Um exemplo que nos inspira até os dias de hoje. Essa disposição é muito rara. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Jesus disse o seguinte: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O estudo das Escrituras, irmãos, é um caminho para encontrar Cristo. No final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a palavra com fé e discernimento. Eu recebo a palavra com fé e discernimento. Segunda coisa importante que eu observo aqui nesse texto: a fé não é oposta à razão, mas ela se aprofunda nas evidências. Eu vou explicar isso. Em Bereia, a fé e a razão não estavam em conflito. Eles buscavam com a mente e se entregavam com o coração. Essa harmonia entre razão e fé é necessária para que nós tenhamos uma espiritualidade saudável. O pastor e teólogo John Stott escreveu o seguinte: a fé cristã é um convite à reflexão, não um salto no escuro. O cristianismo é baseado na verdade revelada e pode ser investigado, examinado e confirmado. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que viviam naquela mesma região, disse o seguinte: examinem tudo, retenham o que é bom. Ou seja, crer não é desligar o cérebro, é confiar em Deus com toda a alma, coração e entendimento. Terceira coisa, a palavra transforma aqueles que a examinam com sinceridade. O texto diz que, como resultado, muitos deles creram, no verso 12. A fé vem quando nós ouvimos a palavra, mas a transformação acontece quando o nosso coração se abre,
porque somente assim a palavra de Deus se torna uma semente viva dentro de nós. Em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma outra citação, um outro pastor que eu quero mencionar aqui nesse estudo é A.W. Tozer, que afirmou o seguinte: nada menos do que a palavra de Deus tem o poder de transformar a alma humana. Somos feitos à imagem de Deus, mas deformados pelo pecado. A palavra é o molde divino que nos restaura. Eu vou repetir essa frase. A palavra é o molde divino que nos restaura. Os bereanos creram porque buscaram. Eles foram alcançados porque abriram o coração. E o impacto dessa busca se espalhou por toda a cidade, inclusive entre a elite cultural e econômica daquela região. O mundo precisa de mais crentes como os de Bereia. Gente que busca, examina, confere, cresce e influencia. Infelizmente, muitas pessoas têm sido manipuladas por lideranças cristãs que usam a palavra de Deus de forma conveniente aos seus interesses. Dão ênfase a alguns versículos que falam de prosperidade, bênçãos e vitórias e deixam de proclamar outros que falam sobre arrependimento, perdão, salvação, renúncia e a importância de sermos transformados e guiados pelo Espírito Santo. Seja você, nessa semana, alguém que examina com humildade, que questiona com reverência e que ouve com fé. Receba a palavra com atenção e permita que ela transforme a sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que está acontecendo na sua vida, que tem tirado a sua paz, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, assim como os bereanos, nós queremos ter um coração nobre, um coração disposto a ouvir, examinar e praticar a verdade. Espírito Santo, nos ensina para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, para que permaneçamos firmes, maduros e centrados nas Escrituras. Nos ajuda a desenvolver uma fé sólida, enraizada no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, eu quero orar por todas as pessoas que têm fome da verdade, mas que se sentem confusas diante de tantas vozes, que elas encontrem em Ti a direção segura. Eu quero orar, ó Deus, por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Famílias que precisam de cura, de restauração e de milagres. Eu quero orar por esse jovem que está enfrentando dúvidas na fé. Por esse homem, por essa mulher que estão enfrentando alguma enfermidade física, emocional ou espiritual. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Senhor, e derrama sobre eles a Tua cura, o Teu consolo e a Tua libertação. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa nova semana que está começando. Que cada dia seja repleto da Tua presença. Que o trabalho das mãos dessa pessoa que está me ouvindo seja bem-sucedido e que ela veja todas as portas se abrindo para ela, caminhos sendo endireitados e respostas sendo liberadas do céu sobre a sua vida. Que haja paz na mente
desse irmão e dessa irmã que foram alcançadas por essa palavra. Que haja alegria nesse coração e que haja um direcionamento em cada decisão que eles tiverem que tomar. Que essa semana seja marcada por livramentos, por bênçãos. Ó Deus, que tenhamos motivos para agradecer e para celebrar. Aumenta a nossa fé, Pai. Dá-nos sabedoria para examinar, coragem para crer e ousadia para viver segundo a Tua verdade. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não engula tudo o que quiserem empurrar, goela abaixo, na sua vida. Mesmo que essa palavra tenha vindo do púlpito, lá do seu pastor, do dirigente da sua igreja, você não peca se abrir a sua Bíblia e examinar se aquilo está correto. E você tem conhecimento, discernimento e sabedoria suficientes para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que vem dos homens. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já imaginou como seria bom se nós tivéssemos força, poder, coragem e sabedoria suficientes para enfrentar os desafios que surgem durante a nossa vida? Sabe aqueles dias em que o medo bate, a dúvida invade o nosso coração e tudo parece sair do controle? Como seria se, ao invés de fraqueza, nesse momento nós tivéssemos coragem? Se no lugar do desânimo habitasse em nós uma força que nos impulsionasse, que nos empurrasse para frente, sabe? Mesmo nas piores tempestades. Eu tenho uma excelente notícia para você. Essa força, esse poder e essa capacitação estão disponíveis. E tem nome: o Espírito Santo. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, ele sabia que a missão que eles tinham seria impossível de cumprir com recursos humanos. E é assim que acontece com a gente também. A vida cristã não pode ser vivida na força do braço, mas na dependência do Espírito, porque Ele nos reveste de poder, nos transforma por dentro e nos guia com sabedoria. Hoje você vai entender quem é o Espírito Santo, o que ele faz na vida dos discípulos e o que ele deseja fazer na sua vida. Hoje você vai entender quem é o Espírito Santo, o que ele fez na vida dos discípulos e o que ele deseja fazer na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda muito. O seu like impulsiona essa mensagem aqui. Faz com que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra e uma alegria ter você aqui no canal. Eu convido você a conhecer os nossos outros vídeos e a se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado
toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe e multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus deixou algo muito claro. Não era para os discípulos agirem antes de receberem o Espírito Santo. E isso nos ensina algo muito profundo. Aquilo que a gente faz para Deus não pode ser feito na força do nosso braço, mas sim com a presença dele dentro de nós. O Espírito Santo é uma promessa do Pai, profetizada desde o Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele declarou o seguinte: O Senhor diz ao seu povo, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Essa palavra aqui não é só para profetas, reis ou líderes, é para todos, filhos e filhas, jovens e idosos, servos e servas. Em Atos 2, essa promessa se cumpriu. No dia do Pentecostes, o céu tocou a terra. Línguas como de fogo desceram e todos foram cheios do Espírito. É o que diz a palavra. Eles falaram em outras línguas, sim, mas mais do que isso, eles foram revestidos de ousadia, autoridade e poder. Pedro, que havia negado Jesus por medo, agora se levanta diante de uma multidão e prega com coragem, levando 3.000 almas ao arrependimento. O que mudou na vida de Pedro? O Espírito Santo veio sobre ele. O que muda em nós? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o medo dá lugar à fé, a dúvida dá lugar à convicção e a apatia dá lugar à paixão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: o Espírito de Deus se move em mim. Você pode escrever isso aqui? O Espírito de Deus se move em mim. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso mostra que o Espírito Santo não é apenas poder, mas ele também é santidade. Ele nos convence, não para nos acusar, mas para nos transformar. Ele nos mostra onde erramos, nos aponta para a cruz e nos conduz à verdade. O Espírito Santo não é um vento emocional que passa. Ele é um sopro constante de transformação. A presença do Espírito de Deus em nossa vida não se mede apenas por dons, mas pelo fruto. E qual é esse fruto? Está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba que a palavra é fruto no singular e não frutos no plural. Isso indica uma obra completa, que afeta todas as áreas do nosso caráter. É o Espírito nos moldando à imagem de Cristo. Tem um autor chamado John Stott que escreveu o seguinte: sem o Espírito Santo, o cristianismo é impossível. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 14, o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus
é muito mais do que receber uma direção aqui e ali. É andar em sintonia com Ele, ouvir a sua voz, obedecer os seus comandos, renunciar quando for necessário e permanecer firme, mesmo quando a carne quer nos levar para o lado oposto. O Espírito Santo não apenas nos visita, ele quer habitar em nós. Ele não apenas nos empolga em um culto, mas ele nos sustenta no cotidiano. Ele não só nos usa com poder, mas ele nos enche com santidade. Eu sempre digo que a maior evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito de Deus não é o tanto que ela ora em línguas, não é a maneira como ela rodopia no culto, como ela grita, como ela chora, mas sim a capacidade de amar e perdoar as pessoas. Eu sei que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ama e perdoa, como Deus nos amou e como Deus nos perdoou. O Espírito Santo, irmãos, é um presente dado por Deus, que nos capacita, transforma, que nos consola, nos exorta, nos ensina e molda o nosso caráter. Ele não é uma força impessoal, uma energia transcendental. Ele é Deus em nós. A presença viva do Pai e do Filho habitando em nossos corações. Se você sente que a sua vida espiritual está estagnada, peça ao Espírito Santo para que ele te renove. Se a sua fé está fraca, peça a Deus que te fortaleça. Se existem áreas na sua vida que ainda estão em trevas, peça que o Espírito Santo as traga para a luz. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Se o Espírito Santo que habita em você trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, porque assim muitas pessoas vão orar também por ela. As nossas mensagens têm um alcance muito grande aqui no YouTube. Então, quando você coloca o seu pedido de oração, ele se torna alvo de muita intercessão. Não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, amém? E declare pela fé isso que eu falei. O Espírito de Deus se move em mim. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e poderosa. Obrigado por ter nos dado o Espírito Santo, a promessa do Pai, o Consolador, aquele que nos convence, nos transforma, nos guia e nos sustenta. Deus, hoje nós oramos pedindo ao Senhor um novo derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida. Renova, Pai, a vida espiritual dos Teus filhos. Aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti. Tira de nós todo o conformismo espiritual, toda a frieza, toda a apatia. Acende novamente a chama da fé, a ousadia, o zelo pelas coisas do alto. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, cada nome, cada situação aqui representa uma família que está passando por alguma dificuldade. Que o Senhor restaure esse lar, que o Senhor una esses corações, dê reconciliação a esse casal, a essa família, a esses irmãos. Eu quero orar pela cura de todos aqueles que estão passando por enfermidades. Toca com o Teu poder, Senhor, onde os médicos não podem mais tocar. Eu quero pedir ao Senhor pela libertação desse Teu filho, dessa Tua filha. Quebra as correntes espirituais. Liberta aqueles que estão presos em vícios, em mentiras ou em culpas do passado. Eu quero orar para que o Senhor traga salvação. Alcança, ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem. Convence pelo Teu Espírito.
transforma corações de pedra em corações sensíveis à tua voz. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração aqui mencionados nesse vídeo, ligados à área sentimental. Que o Senhor dê a cura emocional, que o Senhor promova um amor saudável entre esse casal, relacionamentos firmados na tua vontade. Eu peço que o Senhor abençoe as finanças daqueles que têm enfrentado dias difíceis. Abre portas de emprego, Deus. Dê sabedoria para que essa pessoa administre bem os seus recursos e sustenta essa família com a tua provisão. Eu apresento a vida espiritual de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela discernimento, perseverança e alegria na caminhada contigo. Espírito Santo de Deus, habita em nós, nos guia, nos molda, nos transforma para a glória de Deus. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Se você crê, diga amém. Essa mensagem abençoou sua vida? Não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos, com seus grupos, com as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Junto com essa mensagem, quando você compartilha, a presença do Espírito Santo vai com ela e abençoa a vida que irá receber e que irá ouvir. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Hoje eu quero te lembrar de uma verdade que tem poder para mudar o rumo da sua vida. Jesus venceu. Amém? Jesus venceu. E essa vitória também é a sua chance de recomeçar. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas séries, todo o nosso conteúdo e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a presença do Senhor todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora com a alma cansada. Cansado de lutar, de cair, de tentar ser alguém melhor. Cansado de tentar voltar para Deus e não conseguir. Mas deixa eu te falar uma coisa. O recomeço que você tanto busca não depende da sua força. Ele começa na cruz. Porque Jesus não apenas sofreu, ele venceu. E o que ele conquistou naquela cruz foi algo que é maior do que tudo. Uma porta aberta, uma nova chance, uma nova vida. A vida eterna. E a vida em abundância. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a vida de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a vida de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje
está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões dizem assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é uma declaração que muda tudo. Mas para a gente entender o peso dessas palavras, nós precisamos olhar para a cruz. Porque a vida que Jesus oferece não veio por meio de conforto. Ela veio através da dor, da entrega, de sacrifício. Quando Jesus falou isso aqui, ele já sabia o que viria. Ele sabia que a vida abundante que nos seria oferecida passaria pela morte dele. Ele sabia que, para que nós vivêssemos de verdade, ele precisaria se entregar por completo. É por isso que a cruz não pode ser tratada apenas como um símbolo religioso. A cruz é decisão, é conquista, é vitória. Não uma vitória humana, mas uma vitória eterna. Deus te concedeu vida, e não uma vida qualquer, uma vida abundante. Uma vida liberta da culpa, do pecado, dos erros do passado, do medo, das sombras. E agora chegou o momento de você recomeçar a viver essa vida. Mas isso só é possível quando você se rende a Cristo. Quando você se rende aos pés da cruz. Quando você se rende a Deus. Não tentando mais vencer com as próprias mãos, mas reconhecendo que a verdadeira vitória já foi conquistada por Jesus. Você não precisa mais carregar o peso do que passou. Não precisa mais viver com medo daquilo que tem que enfrentar. A cruz abriu um caminho e ele continua aberto hoje para que você ande nele, para que você viva, para que você seja livre. E se a cruz abriu esse caminho, o que está te impedindo de andar por ele? Às vezes, irmãos, o que nos impede não é apenas o pecado, não é só o passado, é a culpa que nós temos carregado. É a lembrança do que fizeram com você. É a vergonha do que você mesmo fez. É o medo que nós temos de muitas vezes não conseguir manter a fé. Mas ouça isso, nenhuma dessas coisas que eu falei aqui tem mais autoridade sobre a sua vida. Porque quando Jesus venceu a morte, ele também venceu tudo aquilo que tentaria te parar. A vergonha, ele carregou. A culpa, ele perdoou. O pecado, ele apagou. E o seu medo, ele substituiu por paz. Agora é o tempo de você dizer: eu não vivo mais preso ao que eu fui. Eu não caminho mais com o peso daquilo que já passou. Agora é o tempo de se posicionar como alguém que foi alcançado por essa vitória. Tempo de erguer a cabeça, não com orgulho, mas com reverência. Não com confiança em si mesmo, mas com confiança naquele que venceu por você. Porque a vitória de Cristo te veste, ela te cobre, ela te liberta e ela também te envia. Então, comece a andar como alguém livre. Comece a falar como alguém que foi perdoado. Comece a viver como alguém que já tem uma nova identidade. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que ouve essa mensagem, entende tudo, concorda com tudo, mas volta para a rotina como se nada tivesse acontecido. Como se a cruz fosse só uma ideia bonita, uma mensagem tocante. Só que não é. A cruz é um divisor de águas. É um ponto final no velho e o começo de tudo que é novo. E você precisa tomar uma decisão. Ou você vive como alguém que foi redimido, ou continua apenas sobrevivendo. Você não foi chamado para sobreviver
emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você foi chamado para viver, para levantar com propósito, para enfrentar o seu dia sabendo que a sua vida tem dono, tem direção, tem cobertura do céu. Jesus venceu. Então, por que você está vivendo como quem perdeu? Jesus se entregou. Então, por que você ainda está se agarrando ao que já era? Hoje é o seu dia de rendição. Hoje é o dia de dizer: eu não quero mais uma vida com aparência de fé. Eu quero viver a fé de verdade. Hoje é o dia de colocar a culpa, o pecado, a dúvida, tudo isso aos pés da cruz. E levantar dali limpo, leve, livre. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. A vida que Jesus tem para te oferecer é uma vida abundante. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu recebo a vida de Deus. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando ou uma situação específica pela qual você está clamando, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com reverência, com temor, mas também com gratidão, porque o Senhor não nos deixou à mercê do pecado, nem nos condenou por aquilo que merecíamos. Pelo contrário, o Senhor nos amou até o fim, nos amou a ponto de se entregar por nós, a ponto de carregar uma cruz que era nossa, a ponto de morrer por quem não merecia a Tua salvação. E é por isso que hoje nós podemos orar. É por isso que hoje nós temos esperança, temos paz. Não por causa de nós mesmos, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da Tua vitória. Obrigado, Jesus, por ter vencido a morte, por ter vencido o inferno, por ter prevalecido sobre tudo aquilo que poderia nos separar de Deus. Hoje temos acesso, temos reconciliação, temos vida e vida em abundância. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes não vivemos essa vida como deveríamos. Existem dias em que estamos prostrados, cansados, cheios de culpa, carregando o passado como se ele ainda tivesse autoridade sobre nós. Mas a cruz nos ensina que o passado foi vencido, o pecado foi vencido, a acusação foi calada, a dívida que era contra nós foi cravada na cruz e a vergonha foi levada. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos ajuda a entender essa verdade e a viver como quem já foi perdoado. Nos ajuda a caminhar como quem foi restaurado, a olhar para o futuro com fé, com humildade, com coragem. Nos ensina, Pai, a abandonar tudo aquilo que tem nos prendido, a confiar mesmo quando as circunstâncias tentam nos roubar a certeza. Senhor, nós nos rendemos aos pés da cruz, nos rendemos ao Teu amor, ao Teu domínio, à Tua autoridade. Queremos viver essa nova vida que o Senhor já conquistou por nós. Queremos deixar de lado os falsos pesos, romper com as correntes do medo. Queremos ser cheios do Teu Espírito e guiados pela Tua palavra. Nós sabemos que não é fácil. Sabemos que tem dias em que a nossa fé vacila, mas também sabemos que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos fracos. E é nesses momentos que a Tua força nos sustenta. Pai amado e querido, eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que está orando comigo agora. Essa pessoa que ouviu cada palavra e sentiu o Senhor falando com ela. Talvez ela esteja sozinha, talvez esteja se sentindo fraca,
esquecida, distante. Que o Senhor toque agora, meu Deus. Toca com cura, com consolo, com renovo. Restaura aquilo que foi quebrado. Endireita o que se perdeu. Traz de volta aquilo que parecia morto. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada nome escrito, cada clamor silencioso, cada história que foi compartilhada aqui com fé, cada família representada aqui. Que o Senhor veja cada uma dessas intenções, desses pedidos e traga a resposta no tempo certo. Eu oro por quem está passando por dificuldades financeiras. Que o Senhor conceda a provisão. Abre as portas, derrama sabedoria, tira dele o peso da preocupação. Eu apresento ao Senhor esse pai e essa mãe que têm clamado pela vida dos seus filhos. Filhos que se afastaram, filhos que estão em más companhias, que precisam de um milagre. Toca neles, Senhor. Toca pelo Espírito Santo e transforma onde ninguém mais pode transformar. Eu coloco diante do Senhor todos os lares que estão passando por conflitos, casamentos que estão feridos, famílias que estão distantes, palavras duras que foram ditas que ainda doem lá no fundo. Que o Senhor traga paz onde hoje há guerra. Que o Senhor restaure o que foi rompido, devolva o carinho, o diálogo, o amor sincero. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, que estão no hospital, que estão passando por algum tratamento, pessoas que receberam diagnósticos difíceis. Seja o Senhor a cura, seja, Pai, a força para ele, seja o socorro presente. Eu apresento a Ti essa pessoa que tem lutado contra os vícios, essa pessoa que está tentando se libertar de algo que já a escraviza há tanto tempo, por aqueles que se sentem fracos diante do mesmo erro, caindo nas mesmas ciladas. Liberta, Pai, com o Teu poder. Renova a mente, restaura a dignidade, mostra um novo caminho. E eu quero orar por todos aqueles que deixaram aqui nos comentários nomes de parentes, amigos, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Alcança cada um, meu Deus, onde eles estiverem. Ouça essa oração feita com amor e que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Cremos que o Senhor é especialista em recomeços. E é por isso que nós te pedimos agora um recomeço, um novo tempo, uma nova vida, um coração novo, um espírito inabalável, uma fé firme, viva, cheia de esperança. Vá ao encontro, Pai, de cada necessidade e supra cada uma delas segundo a Tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba pela fé essa palavra. Deus tem uma vida abundante para você. Isso não é só uma frase de efeito. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Se essa palavra abençoou o seu dia, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar e envie ela para os seus contatos, para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que as coisas parecem sair fora de controle. As ameaças são reais, o medo é palpável e a insegurança bate à porta. Nessas horas, muitas pessoas ficam esperando por um milagre espetacular. Uma voz do céu, um anjo com uma espada flamejante ou uma intervenção divina que mude tudo de forma sobrenatural. Mas Deus, em sua sabedoria,
também age por caminhos simples e até surpreendentes. Às vezes, o milagre chega na sua vida em forma de uma pessoa, sabia? Alguém que Deus coloca em nossa trajetória com a missão de nos proteger, nos orientar e nos levar ao propósito que Ele mesmo preparou. Hoje eu quero refletir junto com você sobre a história do nascimento de Moisés e perceber como o cuidado de Deus se manifesta de maneira prática, usando pessoas como a mãe e a irmã de Moisés, e até mesmo a filha de Faraó, para preservar uma vida que estava destinada a grandes propósitos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que alegria ter você aqui. Eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essas ações são muito importantes. Através do seu joinha, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias, que têm buscado um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui nas redes sociais, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 2 do livro de Êxodo começa com um cenário bastante sombrio. O povo de Israel, escravizado no Egito, estava se multiplicando rapidamente. E isso acabou despertando medo no coração de Faraó. Por isso, ele ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto. E em meio a esse decreto de morte, nasce então Moisés. Seu nome ainda não havia sido dado, mas a mãe dele percebeu algo especial naquele menino. Em Êxodo 2, versículo 2, a Bíblia diz que ela viu que Moisés era formoso, mas além da beleza física, havia algo no espírito daquela mãe que a fazia crer que Deus tinha um plano para aquele menino. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. Mas chegou um momento em que não era mais possível mantê-lo ali dentro de casa. É nesse ponto, irmãos, que o cuidado de Deus se revela de uma forma maravilhosa, ainda que não seja de maneira sobrenatural. A mãe de Moisés preparou um cesto de junco, cobriu ele com betume e piche, para que não entrasse água, e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Isso pode até parecer, assim, uma atitude desesperada, mas também é um ato de fé e estratégia.
ela confiava que Deus faria algo. E aqui entra em cena uma das figuras mais importantes e muitas vezes esquecidas dessa história, Miriam. Miriam, a irmã de Moisés. Miriam fica ali vigiando à distância, cuidando do irmão. Ela não tem, assim, uma revelação divina, nem recebe ordens de um anjo. Ela apenas age por amor, por vigilância e por coragem. Quantos de nós já fomos cuidados por pessoas assim, não é verdade? Pai, mãe, irmãos, amigos, líderes espirituais ou até mesmo estranhos que foram colocados por Deus no nosso caminho no momento certo. Olha só, no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus está cuidando de mim. Coloque essa frase aqui junto com o seu pedido de oração. Deus está cuidando de mim. Amém? A filha de Faraó desce ao rio Nilo para se banhar e encontra o cesto ali, boiando. Quando ela abre o cesto, vê o bebê chorando. Irmãos, eu quero que você tente imaginar essa cena. Movida de compaixão, ela reconhece que é um menino hebreu. E aqui nós vemos novamente o agir de Deus através de uma pessoa. A compaixão da filha de Faraó é o canal pelo qual Deus preserva a vida de Moisés, mesmo dentro da casa do próprio inimigo. Deus poderia ter aberto o mar, enviado uma carruagem de fogo ou feito aquele bebê flutuar até um anjo. Mas não, ele usou uma mulher pagã, filha do rei que havia decretado a morte de milhares de meninos como Moisés, para proteger e criar aquele que mais tarde libertaria Israel da escravidão. E é aqui, nesse momento, que Miriam é usada por Deus, mesmo sem saber que estava sendo usada por ele. Ela se aproxima da filha de Faraó e, com sabedoria e ousadia, faz a seguinte pergunta: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino para você? A filha de Faraó concorda. E Miriam corre então e chama sua mãe, que era na verdade a própria mãe do bebê. Olha só que milagre discreto, mas poderoso. A mãe, que havia deixado o filho no rio Nilo por não ter como protegê-lo, agora o recebe de volta em seus braços. Só que agora com a missão de amamentá-lo. E olha que tremendo, irmãos, ela ainda é paga para fazer isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no controle de tudo. Ele move as peças com precisão cirúrgica. Ele continua usando pessoas simples para realizar propósitos eternos. Quando o menino cresce, ele é levado à filha de Faraó e passa a ser chamado de Moisés, que significa tirado das águas. Desde o seu nome até sua formação, tudo apontava para um chamado específico: libertar o povo de Deus da escravidão que ele se encontrava no Egito. A história de Moisés nos mostra que Deus cuida da gente desde o ventre. Ele nos separa, nos guarda e muitas vezes usa pessoas comuns para nos direcionar ao nosso propósito. A irmã de Moisés, Miriam, é um exemplo de como um simples gesto de cuidado pode participar do plano eterno de Deus. Mais tarde, ela mesma seria profetisa e líder entre as mulheres de Israel. Quantas vezes, irmãos, você esperou um milagre, mas Deus enviou uma pessoa? Talvez tenha sido um conselho de um irmão mais velho,
uma ligação de alguém que você nem estava esperando, uma mensagem como essa aqui que você está ouvindo, que chegou até você, enviada por alguém que te ama, uma oportunidade que surgiu do nada, no meio do caos, quando você nem estava esperando. Você precisa reconhecer que Deus ainda age por meio de pessoas. Provérbios 19, verso 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não despreze os pequenos gestos. Saiba que Deus continua agindo. E muitas vezes o milagre está nos braços de quem caminha ao seu lado. Receba essa palavra no seu coração, pela fé. E quem sabe, você pode hoje ser o milagre na vida de alguém. Talvez você não tenha nesse momento recursos, dinheiro, mas você tem fé, você tem a sua fé, você tem a sua oração, você tem a sua sabedoria. Sabe, irmãos, muitas vezes uma mensagem, um conselho, uma ligação muda o dia de alguém e muda o destino de alguém também. Você pode e deve sim buscar milagres de Deus para a sua vida, mas também se disponha para que Ele te use como instrumento de milagre. Assim como o Senhor usou Miriam, Ele também pode e quer usar a sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja você o milagre na vida dessa pessoa. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando ao Senhor, você pode descrever ela aqui. Ou se você não quiser detalhar, coloque apenas a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor, de milagre, de restauração ou de cura. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, mesmo em tempos de ameaças, de incerteza e de medo. Obrigado por nos mostrar, através da história de Moisés, que Tu és um Deus que prepara cada detalhe das nossas vidas. Um Deus que usa pessoas simples, como a mãe e a irmã de Moisés, para guardar uma vida preciosa. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar os canais humanos que o Senhor tem usado em nosso favor. Dá-nos sabedoria para reconhecer os Teus cuidados, mesmo quando eles não vêm por meios de milagres sobrenaturais, mas através de mãos amigas, conselhos sábios e portas abertas no meio do caos. Fortalece, meu Deus, o coração daqueles que hoje esperam por um milagre. Que eles não se frustrem por não verem sinais espetaculares, mas que possam perceber o Teu cuidado nos pequenos detalhes da sua vida. Usa-nos também, Pai, como instrumentos do Teu amor, assim como o Senhor usou a vida de Miriam, a filha de Faraó, a mãe de Moisés e tantas outras pessoas que, mesmo sem perceberem, fizeram parte de algo eterno. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero orar por todas as pessoas que estão sendo, por algum motivo, perseguidas, ameaçadas ou injustiçadas. Que o Senhor as esconda debaixo das Tuas asas, assim como o Senhor escondeu Moisés nas águas do rio Nilo, e que elas sejam preservadas até que o Teu propósito se cumpra. Que o Senhor contemple nesse momento, Pai, cada pedido de oração mencionado aqui pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas. Contempla essa mãe que tem clamado pela sua família, esse pai que tem orado por seus filhos, essa pessoa que tem buscado por uma porta aberta de emprego.
Ó Deus, não deixe que nada falte nessa casa. Conceda a tua provisão. Tu és o Deus que pode operar milagres. Tu és o Deus que pode nos sustentar, mesmo em meio aos desertos. Que o Senhor traga restauração sobre essa família, sobre esse casamento. Faça com que esse casal se entenda e que essa família não seja destruída. A tua palavra diz que aqueles que obedecerem ao Senhor serão como pessoas que construíram as suas casas sobre a rocha, firmadas na rocha. E mesmo diante das tempestades, dos ventos, das adversidades, elas não cairão, elas permanecerão firmes. Nós oramos porque cremos no teu poder de cura, de restauração, de provisão e de sustento. E é por isso que nós clamamos a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Essa palavra falou com você? Deus falou ao seu coração? Então não guarde ela apenas para você. Seja um milagre na vida de alguém. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado
ou um "eu estou aqui se você precisar". Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: "Eu estou aqui, eu vejo você". E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus, capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês
estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê. E não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora. Pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências. Mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração. Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando Ele vê, Ele cuida. É esse Deus que te vê, é esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade.
Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe. Que entra e sai dos lugares sem ser notada. Que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, não é indiferente, não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê, e não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a Tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por Ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Essa palavra abençoou a sua vida? Deus falou ao seu coração?
O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, aqui ó, do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.